Tem curiosidade de saber como que está sendo viver aqui em Portugal atualmente? Então fica comigo que eu já te conto sobre duas crises que estamos enfrentando por aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! No vídeo de hoje vamos falar então de dois cenários ruins, tá? Não são cenários bons, já adianto, que está acontecendo em Portugal, infelizmente. Então o primeiro cenário é sobre habitação, né, moradia aqui em Portugal. Tá aí um momento de crise imobiliária, né, de arrendamentos, e também sobre a crise na área da saúde, que não está sendo muito fácil. Tem uma grande quantidade de utentes que estão sem médico de família, e eu no momento sou uma dessas. Então vem comigo que eu vou explicar certinho tudo o que está acontecendo por aqui. Se viver em Portugal é o seu sonho, bom, pensa bem, com cautela e com calma. Venha de forma bastante planejada. E quando eu digo bastante planejada, é bastante mesmo, tá bem? Porque estamos enfrentando agora um momento de crise imobiliária, tá? Uma situação muito complicada, onde existe poucas casas no mercado, né, para você arrendar. Por quê? Por conta dessa incerteza toda que está acontecendo no cenário atual econômico em Portugal, a maioria das pessoas que têm casas, ou elas preferem vender essas casas, ou então elas preferem manter essas casas fechadas e não colocar para arrendamento, tá? Então tá aí uma situação muito complicada, pouquíssimas casas disponíveis, muita gente vindo, muita imigração, muita gente chegando em Portugal. E não sei se vocês têm acompanhado aí as notícias, né, nos jornais, mas tem mostrado bastante uma situação bem triste, com muitos imigrantes, muitos brasileiros, portugueses, de diversas nacionalidades, na verdade, né? Isso não escolhe a nacionalidade, é diversas pessoas passando pela situação de ter que viver em tendas. Por quê? É o seguinte, as pessoas que não têm condições financeiras de pagar, né, de arcar com arrendamento, que atualmente está absurdo, né? Você gasta todo o seu salário mínimo num arrendamento, às vezes até mais. Então a pessoa não tem condições, não tem outra pessoa para dividir esses custos, não tem casa de parente para ir, né, de familiar para ir viver, e acaba tendo que viver na rua. Então tá tendo muitas situações dessas, de pessoas viverem em parque de campismo, né, compra uma tenda e paga pelo espaço do parque de campismo e utiliza o parque de campismo para viver. E tem outras pessoas que nem condições de pagar parque de campismo não têm. Então elas vão para terrenos que estão ali, vamos dizer, abandonados, né? Meio que sem fiscalização, meio que sem o dono do terreno a cuidar ativamente do terreno. Então as pessoas se apropriam de forma errada, né? Que não pode, que não deve, desses terrenos, montam suas tendas e passam a viver ali uma vida infeliz, infelizmente. Quem é que acha que uma vida numa tenda é uma vida feliz? Eu não considero isso. Nunca precisei, né, passar por isso, mas eu sei que não deve ser uma vida muito fácil viver numa tenda onde você não tem energia elétrica, não tem esgoto, não tem água. Então imagina a situação dessas pessoas a terem que viver numa tenda, porque pedem ajuda aqui, pedem ajuda ali e não conseguem ajuda de lado nenhum. Pois o salário que elas têm, que elas recebem, não é o suficiente para pagar uma renda, não é o suficiente para pagar um hostel, não é o suficiente para comprar uma passagem e ir para um país, para o seu país de origem, né, para ter a ajuda da família, para ter condições de vida melhores e mais digna. Então, realmente essa situação é uma situação muito triste, muito complicada, e é uma situação que está sendo realidade na vida de muitas pessoas aqui em Portugal, infelizmente. Então, se você está com sonho, com planos de vir e quer vir tentar a sorte sem dinheiro nenhum, não faça isso. Não é o momento ideal para você arriscar tudo sem ter nada no bolso. Não é o momento ideal, tá? Não façam isso, porque o valor do salário mínimo não vai te dar sustento aqui, infelizmente. E outra situação, tem muitas pessoas dividindo casas, né, arrendando casas. Por exemplo, só um casal pode ser que não consiga pagar a renda de uma casa, porque o valor está tão absurdo que o casal que ganha o salário mínimo acaba indo o salário inteiro de um e metade do salário do outro para pagar uma renda. E depois tem os outros gastos, né, gente? Os gastos básicos com alimentação, com contas da casa, água, luz, gás, depois passe, né, o transporte. Então é muita coisa, muitos gastos e às vezes nem o casal dá conta de pagar a renda. Então tem muitas famílias vivendo 3, 4 adultos que trabalham ativamente para conseguir pagar uma renda dentro da casa. Então tá uma situação assim bem lastimável.
Se vocês forem pesquisar melhor na internet, vocês vão ver também que não é só o valor da renda de uma casa que está muito caro, quanto também o valor de um quarto, né? No caso de quem é estudante, ou de quem vive sozinho, ou de quem é um casal e não tem condições de pagar um T1 e vai nem um T0 e vai optar por viver num quarto, né? De casal. As situações também estão bem caras, tá? Não tá barato, não tá fácil de encontrar. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que agora eles não estão mais arrendando quartos, e sim arrendando camas. O que isso quer dizer? Dentro do mesmo quarto tem 4 camas e você arrenda uma cama. Ou seja, você vai dividir esse quarto com outras 3 pessoas que você não faz ideia de quem são. Entende? Você não tem privacidade nenhuma. Então você tá ali a dividir o quarto com outras 3 pessoas que você não conhece. Isso assim, se for um quarto com 4 camas, às vezes é um quarto com 7 camas, situações absurdas. Imagina quem vem para cá estudar. Então essas pessoas optam por arrendar quartos. Já não tem mais quartos disponíveis, então elas vão ter que arrendar camas, o que é horrível, né? Você ter que dividir ali um quarto com pessoas que você não faz ideia de quem são, né? E não é só isso, é a questão de você não ter sua privacidade também. Então é algo muito ruim. Às vezes você arrenda num apartamento que tem 3 quartos, e desses 3 quartos, cada quarto tem 4 camas, e dentro desse apartamento às vezes vai ter uma ou 2 casas de banho. Então imagina a quantidade de pessoas para só uma ou 2 casas de banho. Depois a quantidade de pessoas para utilizar a mesma cozinha, a bagunça que não deve ficar esse ambiente, sabe? Fica tudo muito apertado, muito espremido para você conseguir pagar um valor decente, que a gente está falando aí por volta de 250 a 350 euros por cama, tá? Então, agora os quartos, se você for conseguir achar, né, um quarto só para você, provavelmente você vai pagar entre 500, 600, 700 euros num quarto. E aí, apartamento, pronto, vocês já sabem, dependendo da região, vocês vão pagar entre 600 a infinito, né, 1.900, 1.400, dependendo aí do tamanho desse apartamento, né, da quantidade de quartos e da localização desse apartamento. Então, assim, não tá fácil. Pesquisem antes de vir para cá para vocês tentarem entender, né, perceber melhor a realidade atual. Vamos falar agora então do segundo cenário. O segundo cenário, que está sendo bem ruim aqui, é o cenário da saúde. Por quê? Os hospitais e centros de saúde estão com médicos limitados, tá? Então, para quem não entende como é que funciona, os centros de saúde aqui é como se fosse o PS ou os postos de saúde aí do Brasil, tá? No caso do Brasil. E aí o que acontece? Aqui a gente tem o chamado médico de família, que é aquele médico que vai te acompanhar para sempre, o resto da sua vida toda, o seu médico de família que vai ter ali o seu histórico e tal. O que vem acontecendo é que vários centros de saúde estão com médicos reduzidos, ou seja, a quantidade de pessoas que se cadastram nesse centro de saúde é infinitamente superior à quantidade de médicos que tem para atender. Dando um exemplo bem real, aqui na zona onde eu vivo, tem acho que mais de 30 mil utentes inscritos no centro de saúde. Desses 30 mil, 22 mil utentes não tem médico de família. Tá, e o que isso causa? Causa que quando você não tem médico de família, você não consegue marcar consulta, porque você não tem um médico seu, assim por dizer. Então, a realidade é que você tem que tentar consultas no próprio dia, aquelas consultas de urgência do próprio dia. Para você conseguir essas consultas, você tem que madrugar na frente do centro de saúde, onde vai ter ali uma fila de pessoas fazendo o mesmo que você, para conseguir pegar uma senha. E aí, cada dia vai variar a quantidade de senhas disponíveis. Por quê? Eles determinam uma quantidade de 2 ou 3 médicos por dia para atender essas pessoas que não têm médico de família, tá? Então, se o médico faltar, por exemplo, vai ser um médico a menos para atender, ou seja, vai ser menos senhas disponíveis para dar ali na fila. Vamos supor que cada médico que está ali para atender as urgências do dia disponibiliza 10 senhas, cada médico. Ou seja, se tiver 2 médicos para atender naquele dia, vai ser disponibilizado 20 senhas. Só que chegam a formar filas de 50, 60 pessoas, que vão para lá 2 da manhã, 3 da manhã, para frente do centro de saúde, que vai abrir só às 8 da manhã, tá? Isso, infelizmente, é a realidade não só do meu centro de saúde, como de vários outros centros de saúde aqui. Aí você vai falar assim, ok, não posso contar com o centro de saúde, né, com o público,
Então eu vou pagar um plano de saúde, um seguro de saúde. Só que isso custa dinheiro e isso é caro. Entende? Então, dependendo do quanto você já gasta com outras coisas, talvez você não vai ter essa facilidade de pagar um plano ou um seguro de saúde para não ter que depender, então, do centro de saúde que é público. E nos hospitais, a situação é bem parecida. Os hospitais são para emergências que acontecem. Só que muitas pessoas dependendo das emergências dos hospitais, com poucos médicos, isso faz com que você espere ali de 3 horas a 10 horas por um atendimento médico de emergência. Que é uma situação bastante lastimável, ao meu ver, pelo menos, é uma situação complicada. Então, imagina você enfrentar isso, né, essas duas situações que eu disse, tanto a primeira na questão da habitação, quanto a segunda agora na questão de saúde. São duas situações muito importantes para a nossa vida, né, e que está muito afetada atualmente. Então, o meu recado para você quer vir, vem, mas venha planejado, venha ciente, pesquise bastante e venha com uma grande reserva financeira para passar por esse momento de crise que a gente não sabe até quando vai durar, mas que não está com cara de que vai acabar tão cedo. Então venha muito bem planejado e não venha sozinho, porque sozinho é mais complicado a vida. Venha pelo menos em 2, 3 adultos que trabalham para vocês conseguirem ter ali um conforto de vida melhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu curtir aqui embaixo e deixe seu comentário. O que você acha de tudo isso? Qual é o seu pensamento para tudo isso que eu disse aqui no vídeo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!